Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou Hafner e falo aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. A influencer Thaís Teixeira criticou duramente a Andressa Urach. Criticou por quê? Criticou porque a Andressa Urach saiu da Igreja Universal do Reino de Deus e saiu falando muita coisa, criticando duramente a instituição. Obviamente que muita gente concorda com a fala da Thaís Teixeira. Outras muitas pessoas discordam, apoiam, nesse caso, a Andressa Urach, mas o que eu quero analisar aqui são alguns pontos da fala, da crítica da Thaís Teixeira com relação ao posicionamento da Andressa Urach. Vamos lá, eu vou ler aqui uma matéria que se encontra no site gente.ig.com.br, que diz o seguinte, o título diz: Thaís detona a postura de Urach fora da Universal. E ela disse, a Thaís Teixeira falou o seguinte, cuspiu na ceia que comeu. E o texto segue dizendo o seguinte, recentemente a influencer Thaís Teixeira publicou um desabafo em seu perfil do Instagram criticando a postura de Andressa Urach após deixar a Igreja Universal. A apresentadora se desvinculou do culto de Edir Macedo após sentir-se usada. De acordo com Thaís, a postura de Urach é injusta e anticristã. Abre aspas. É engraçado, eu sou da Universal há 5 anos e nunca me exigiram R$1. Nunca fui coagida a colocar o que é meu na igreja. Andressa sabe que a devolução do dízimo é bíblica, pois o mesmo pertence ao altar do Senhor. Fecha aspas, iniciou a influencer Thaís Teixeira. Abre aspas novamente para ela. Acho injusto e anticristão falar da casa que a acolheu por todos esses anos. Se não estava em sã consciência, por que não procurou ajuda médica? Agora, sair por aí falando sem sabedoria é muita falta de gratidão, não a Edir Macedo, mas a Deus. Fecha aspas, continuou a influencer Thaís. Pois bem, ela completou ainda o seu texto, o seu pronunciamento no seu Instagram, falando o seguinte, quer chamar a atenção da Globo? O caminho é esse mesmo. Deus abençoe os falsos profetas que se dizem convertidos e depois cospem na ceia. Finalizou a Thaís. Olha, gente, é aquela coisa, é questão de opinião, é questão de posicionamento de cada um, daquilo que cada um, ou em que cada um acredita, ou no que cada um acredita, enfim. A postura da Andressa Urach, como eu já disse, é uma postura que agrada muita gente, principalmente aquelas pessoas que já fizeram parte da Igreja Universal e hoje, inclusive, abriram canais aqui na plataforma para denunciarem o que passaram pela instituição, o que vivenciaram, o que viveram. Temos um exemplo aí, eu sempre cito, os canais do Natan Silva, que tem aqui o Natan Silva, que é um ex-bispo da Igreja Universal, outro ex-bispo da Igreja Universal, que é o Alfredo Paulo, que mora inclusive aqui em Portugal, e existem outros canais também de pastores ou ex-pastores de outras igrejas, como por exemplo a igreja do R.R. Soares, a Igreja Internacional da Graça de Deus, que é o Wagner Cardoso e o L.T. Neto. Pois bem, então, esse tipo de comportamento da Andressa Urach está em sintonia com esses canais, ou que esses canais apresentam aqui no YouTube. A Andressa Urach, nós sabemos, passou por uma situação muito complicada na sua saúde, ou com a sua saúde. Ela conta aí, inclusive em seu livro, ela conta esse testemunho, que ela esteve ali numa experiência quase morte, e ela teve um encontro com o Senhor e de repente
ela decidiu frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus, talvez pelo fato da mãe dela já frequentar essa instituição há muitos anos. Então, volto a dizer, quando Andressa Urach sai dessa instituição, ela sai criticando, ela sai falando um monte de coisas, né, dizendo que foi lesada, que foi enganada, que foi humilhada. Ela inclusive diz que se ela for contar tudo que ela sabe, ou tudo pelo qual ela passou, muita gente vai se escandalizar, que ela mesmo quase ela perde a fé, esse tipo de coisa, tá? E há pessoas que critiquem o posicionamento da Andressa Urach, como é o caso aqui da Thaís. Mas como eu falei, tem alguns pontos aqui da fala da Thaís Teixeira que eu quero comentar para vocês, e depois vocês deixem aí comentários, ou deixe aí um comentário, ou alguns comentários, como você queira, falando do seu posicionamento, o que você pensa, o que você acha. Vamos lá. Eu vou destacar algumas coisas que a Thaís falou no seu Instagram. Vamos lá. Primeiro, engraçado, eu sou da Universal há 5 anos e nunca me exigiram R$1. Olha, esse é o primeiro ponto sobre o qual eu quero emitir a minha opinião. Claro, ela disse, nunca me exigiram R$1, e não exige mesmo. A questão não é de exigência, é de persuasão. É aquilo que a pessoa, muitas vezes, ela vai sendo levada por argumentos persuasivos ao ponto dela ser convencida de que ela tem que fazer aquilo, porque se ela não fizer, ela vai ser prejudicada de alguma forma. Se ela não fizer, ela vai estar contrariando uma norma, vai estar contrariando uma lei universal, a lei de Deus, ou então assim, se você não fizer isso, você não vai receber de volta, você não vai ser abençoado nem abençoada. Então, não há exigência, na verdade, mas há argumentos persuasivos, há um tipo de discurso que é um discurso falacioso, né? São falas que não encontram sustentação no verdadeiro evangelho e na verdadeira palavra de Deus. Não a palavra manipulada, uma palavra que é manobrada, né, para poder se encaixar dentro do propósito que eles apresentam na igreja. Então é isso. Exigir não, mas persuadir, né? Mas levar uma pessoa a crer, muitas vezes até essas pessoas vítimas da própria ambição, elas acabam caindo nesse engodo e elas são levadas a praticarem o ato de dar o seu tudo, e tem muita gente aí que está no prejuízo, tá bem? Esse é o meu posicionamento. Vamos lá para outra coisa que ela falou. Nunca fui coagida a colocar o que é meu na igreja. Andressa sabe que a devolução do dízimo é bíblica. Verdade. O dízimo é bíblico. Não é nem devolução. O dízimo é bíblico. Porém, existe um contexto. Temos que entender em qual contexto é bíblico, mas em que contexto, biblicamente falando, o dízimo está inserido. Dá para entender? Então, quando diz, tal coisa é bíblica, porque está na Bíblia, então a circuncisão é bíblica, temos que continuar praticando a circuncisão. A lei do levirato é bíblica, então vamos continuar praticando a lei do levirato. Por exemplo, o sacrifício de animais no altar é bíblico, então vamos continuar fazendo o sacrifício de animais. Dá para entender? O fato de ser bíblico não quer dizer que tenha que ser aplicado nos dias atuais e da forma que esse pessoal utiliza, os argumentos que eles utilizam. Se você não der o dízimo, vai ser amaldiçoado. Se não der o dízimo, vem um gafanhoto, o migrador, o cortador, vem isso, vem aquilo. Nada disso. Esse tipo de argumento é um argumento persuasivo, eles não estão exigindo, mas de qualquer forma as pessoas ficam enfraquecidas até. As pessoas se sentem vulneráveis, se sentem, digamos assim, inibidas, se sentem amedrontadas, pode vir qualquer tipo de sentimento na vida da pessoa que a leve a seguir
esse tipo de ensinamento. E para encerrar, ela falou outra coisa, eu vou ficar apenas nesses 3 pontos, que eu quero aqui comentar, que é o seguinte: o dízimo, a devolução do dízimo é bíblica, pois o mesmo pertence ao altar do Senhor. Que altar do Senhor? Fica a pergunta, qual é o altar do Senhor? É o altar da Igreja Universal? Você congrega em uma determinada denominação. Tudo bem, você pode, não há, eu não sou contra isso, a pessoa congregar, dá para entender? Agora a pessoa dizer que aquele local que tem um endereço, tem um CEP, tem um número, na rua X, é a casa de Deus, paciência, é falta de conhecimento bíblico e principalmente do verdadeiro evangelho. A casa de Deus não é de pedras. O templo, que se chamava de casa do Senhor, o templo em Jerusalém, caiu no ano 70, acabou, no ano 70 da era cristã. Tá? Não existem mais sinagogas, o templo, a igreja que muitas pessoas chamam, não passam de congregações, de locais que deveriam ter sido construídos ou alugados apenas para que as pessoas se reúnam, as pessoas que professam a mesma fé. E não para dizer que ali é a casa de Deus, ali é o altar de Deus, que você tem que pegar o seu dinheiro, o seu tudo e colocar ali, porque ali é a casa de Deus. Dá para entender? O você ofertar com alegria, amém, pronto, sem problema. Você diz, olha, eu tenho dinheiro, é meu, eu quero ofertar, e você está fazendo com alegria, seja lá para que propósito for, tudo bem. Mas dizer que está fazendo isso porque está na Bíblia, dizer que está fazendo isso porque está levando o dinheiro para o altar do Senhor, aí não. Né? E eu volto a dizer aqui, o que a Andressa Urach está fazendo, ou bom ou ruim, ela está trazendo ao conhecimento de muitos o que muita gente já sabe. Não é verdade? Porque não é só a Andressa Urach que está falando. Então, as pessoas elas vão abrindo os olhos e muitas pessoas fazem coro e dizendo, olha, realmente eu despertei depois que eu vi o testemunho lá do Nathan Silva, do Alfredo Paulo, do Palhaço Cristão, do Wagner Cardoso, do LT Neto, da Andressa Urach e de tantos outros. Enfim, gente, é isso aí. Mas deixa a sua opinião, tá? Porque a sua opinião vale muito. Deixa aí nos comentários o que você pensa. Não é com relação a Andressa Urach, né? Eu digo com relação a toda essa situação, envolvendo não só a IURD, mas tantas outras denominações. Com relação a essas questões, as questões dos dízimos, deixa aí a sua opinião. Como eu já disse, é muito bem-vinda, tá bem? No mais, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no canal, a sua audiência, agradecer a sua inscrição, agradecer o seu like, agradecer o seu comentário, a sua parceria, as críticas construtivas. Muito obrigado do fundo do meu coração. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.